Isso aí. Essa canção é Unidade e Diversidade, do Guilherme Kerr. É uma música que está dentro de uma cantata dele, né? De Atos dos Apóstolos, né? Conhecida como cantata Vento Livre, né? E é uma música belíssima, inspirada ali num trecho de Atos, né? Que narra como era o comportamento, a tradição, a liturgia daquela igreja que a gente chama de primitiva, né? Primitiva não porque ela era antiga, mas primitiva porque ela veio primeiro, simplesmente, né? Não significa que ela era ruim, que ela era rústica, né? Que ela era ainda com pouco conhecimento, muito pelo contrário. Era uma igreja que experimentava uma realidade muito profunda, né? Da ação do Espírito Santo de Deus e que é o que tudo pontua, né? O Evangelho e as narrações de Atos especificamente, era um grupo de pessoas que dependia totalmente da ação do Espírito Santo. Eles não possuíam o Novo Testamento, né, que a gente tem, eles não possuíam os dogmas, não possuíam a tradição, não possuíam uma estrutura eclesiástica, não possuíam os escritos dos pais da igreja, eles não tinham nada disso. O que eles tinham era simplesmente uma dependência profunda da ação sobrenatural do próprio Deus no meio da igreja. E isso levava esses irmãos a uma humildade de coração, né? Aqueles que não sabem como deve proceder a igreja, aqueles que não sabem o que é fazer um culto na igreja, aqueles que não sabem como se deve orar, como se deve cantar, como se deve estudar as escrituras e encontrar nelas palavra de Deus. Eram pessoas que não sabiam e por isso mesmo dependiam integralmente do Espírito Santo. E nisso a gente encontra comportamentos como esse, que essa canção narra, né? Comportamentos que são até certo ponto ingênuos, né? Singelos. Ninguém julgava seu nada do que possuía, antes eles repartiam tudo, depositavam aos pés dos apóstolos, desfrutavam, né, da ceia, né? Como aqui o Guilherme Kerr coloca, santa folia, né? Uma festa. A ceia para eles era um momento de celebração, de festa, né? Eles eram de verdade o galho ligado à videira verdadeira, né? À parreira, que é Jesus, né? Jesus ensinou isso. Ele falou: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, o meu pai é o agricultor. E aí nisso, nessa igreja primitiva, nessa igreja primeira, a gente encontra isso que ele narra na canção aqui: curas, milagres de Deus, né? Festa, porque o nosso Redentor ressuscitou. É linda, né? É uma canção linda, linda, linda. Ela é profunda e ao mesmo tempo singela, simples, né? Vamos lá. Hoje a gente vai para a parte 5 da nossa série, que a gente está estudando, explorando a biblioteca sagrada. Então a gente está passando por alguns, né, dos principais gêneros literários que a gente encontra na Bíblia. E hoje a gente está encerrando essa série falando sobre Atos e as cartas, ou seja, sobre a igreja logo depois do Evangelho, que foi o que a gente estudou na semana anterior. Então a gente chega nessa nossa quinta parte, tendo passado pela história, né, a narrativa que a gente chamou, pela poesia, pela sabedoria e, na última reunião, pelos evangelhos. A gente viu que Jesus é e o que Jesus fez está expresso nesse evangelho, mas muito mais do que isso. Porque o evangelho não é só uma narrativa, ele vai além de uma narrativa, ele é uma declaração teológica e ele não termina na cruz. Alguns podem dizer até que ele inicia na cruz. A notícia do evangelho, de fato, é a de que Jesus ressuscitou, como nós cantamos aqui. Cristo Jesus ressurgiu. A grande pergunta é o
que acontece depois? Como é que essa história de Deus continua depois da ressurreição de Jesus Cristo? E nessa mensagem a gente vai abordar isso. Atos e cartas, que são as narrativas, os registros daquilo que veio depois da ressurreição de Jesus. Muito bem. Em Atos, o que a gente vai encontrar? Narrativa em ação. Por isso que o livro se chama Atos. Eu tenho um vizinho aqui do lado que se chama Atos. É engraçado, né? Uma pessoa se chama Atos porque na cabeça de muitos, Atos é o nome de um personagem bíblico, né? Porque você vê em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Ué, faz todo sentido, né? Mas não. É Atos no sentido de ação, atitudes, né? E aí a gente costuma chamar de Atos dos Apóstolos, né? As ações dos apóstolos. Mas alguns já afirmaram, e eu sou obrigado a concordar, que o livro de Atos não é sobre os apóstolos. O livro de Atos é sobre o Espírito Santo. Então muitos dizem que, na verdade, ele deveria se chamar Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos. Porque os apóstolos ali são meio que passageiros nessa história. Eles são espectadores dessa história. Quem ativamente faz algo é o Espírito Santo. O livro de Atos é um tipo de tomo 2 do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem a linguagem muito parecida com a de Atos, certo? E uma proposta muito parecida. Na verdade, os dois livros iniciam da mesma forma. Lucas redigindo esse relato ao seu mecenas. Não sei se você sabe o que é mecenas. Mecenas é um cara que financia um artista. Então, esse mecenas, esse financiador de Lucas, se chamava Teófilo. Então, Lucas começa tanto o evangelho que ele escreve, quanto o livro de Atos, fazendo uma dedicatória ao seu mecenas. Ele começa dizendo: olha, Teófilo, eu vim aqui apurar, conforme a gente combinou, e segue aí o relato de tudo que eu descobri vindo aqui investigar nas fontes. Basicamente é isso. É assim que Lucas começa o Evangelho de Lucas e é assim que Lucas começa o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Então ela é a parte 2 do Evangelho de Lucas. E aí ele mostra nessa parte 2 a continuidade da obra de Deus através do Espírito Santo. Por isso que a gente diz Atos do Espírito Santo, né? Se os evangelhos mostram aquilo que Jesus fez, aquilo que ele ensinou, aquilo que os milagres que ele operou, em Atos ele mostra o que Deus continuou a fazer através do seu Espírito Santo por meio da igreja. A narrativa de Atos é uma história de expansão, né? Jesus aparece no início de Atos, né? Ele aparece enviando os seus discípulos. Ele diz assim: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, ou seja, onde eles estavam, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Sabe o que é Samaria? Naquele tempo, ao norte de Israel, viviam os samaritanos, né? Então, quando Jesus fala em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ele estava dizendo que o seu evangelho, a sua mensagem, o testemunho, seria dado inclusive aos samaritanos, que era um povo que os judeus odiavam, né? Jesus vai falar disso em vários momentos, e que estavam logo ao norte do seu território. Esses samaritanos são os mesmos palestinos que hoje sofrem também opressão pelo Estado de Israel, que também são perseguidos, que também são mortos, que também são privados de água, privados de alimento, privados de medicamentos por Israel. Por meio de uma questão cultural dessa rivalidade entre esses povos, que alguns podem achar que tem a ver com o Islã, mas que vem de muito antes do Islã. Porque no tempo de Jesus não existia Islã. Mas quando ele aborda uma mulher samaritana na beira do poço de Jacó, a mulher fala: como é que você, sendo judeu, vem falar comigo que sou samaritana? Então os samaritanos, ou os palestinos, né, para ficar no termo de hoje, são esses povos que vivem numa rivalidade intensa com os judeus. Quando Jesus diz: vocês vão ser minhas testemunhas no meio dos samaritanos, ele está pregando que haveria um dia em que os piores inimigos seriam resgatadores uns dos outros,
seriam salvadores uns dos outros, levariam redenção uns aos outros, ao invés de bombas, ao invés de armas, ao invés de espada. O Evangelho, o livro de Atos já inicia com essa proposta, né? O que tem tudo a ver com o Evangelho de Lucas. Nós vimos, quando nós estávamos falando do Evangelho, que o Evangelho de Lucas ele tem um enfoque no acolhimento, na atenção especial aos marginalizados, em especial às mulheres. As mulheres têm protagonismo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, em comparação aos outros evangelhos. E isso vai ser preservado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, uma vez que é o mesmo autor, né, quem está conduzindo essa pesquisa histórica do que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Por exemplo, Lucas vai narrar a plantação da igreja de Filipos, né, que a gente já estudou aqui, aconteceu plantada por Paulo, por meio de pessoas de contextos sociais diferentes e estigmatizados. Uma das pessoas que fazia parte dessa igreja de Filipo era o carcereiro que prendeu Paulo e Silas. Ele era um dos membros dessa igreja, passou a ser, né, um dos membros dessa igreja. Outra era uma mulher chamada Lídia, que o texto diz que ela era uma comerciante de tecidos, né, tecidos vermelhos, que eram muito caros, tecidos de púrpura, eles chamavam. E essa mulher chamada Lídia ia à beira de um rio adorar a Deus. Ela adorava a Deus no rio. E Paulo encontra essa mulher ali e ele anuncia a ela o evangelho. E essa mulher os convida para ficar na sua casa. Outra pessoa que fazia parte dessa igreja em plantação ali em Filipo era uma escrava. O texto conta que essa escrava adivinhava. Diz que ela tinha um espírito de adivinhação. E ela ficava seguindo Paulo e Silas enquanto eles estavam pregando, dizendo: ouçam esses dois, eles são servos do Deus Altíssimo. E num determinado momento Paulo se incomodou com aquela moça dizendo isso. E ele expulsou o espírito de adivinhação dela e ela parou de adivinhar. Quando ela parou de adivinhar, como ela era uma escrava, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, seus proprietários, né? E uma vez que ela parou de ter o dom que ela tinha, né, o talento que ela tinha, ela deixou de ser lucrativa para aqueles que a compraram como uma escrava que fazia adivinhações. Então eles se juntam para lançar Paulo e Silas na cadeia. Essa menina, essa moça, passa a ser uma membra dessa igreja. E é na cadeia que eles encontram um carcereiro que também passou a ser um membro dessa igreja. Então você perceba que são pessoas que naturalmente não teriam um contato imediato e são pessoas marginalizadas em sua maioria, né? No caso de Lídia, literalmente, ela estava na margem do rio quando foi encontrada, né? Atos nos dá o exemplo de uma igreja viva e missionária que se expande do local para o global. Alguns vão usar o termo glocal, uma igreja glocal, que é local e é global. E ela faz isso sob a orientação do Espírito Santo. Por outro lado, as cartas são a linguagem de instrução da igreja. Veja, eles não tinham condições de fazer uma reunião no Google Meet, como a gente faz, publicar ela no Instagram, publicar no YouTube. Então eles escreviam cartas como documentos de orientação sobre como os irmãos deveriam proceder. Qual era a direção que o Espírito estava dando para a sua igreja. E era dessa forma que as instruções eram passadas, a sabedoria era passada, os conselhos, né? Então, soube, você vai ver muito isso nas cartas paulinas. Soube que entre vocês aconteceu isso, isso e isso. Então eu estou orientando vocês a fazerem tal coisa, né? Então, Paulo dava instruções com base em cartas que ele recebia e ele enviava cartas respondendo a essas perguntas que eram enviadas para ele. Como se fosse a caixinha de pergunta do Instagram hoje, né? Mais ou menos isso. Só que a gente não tem acesso às perguntas. A gente só tem as respostas, né? Então a gente não sabe exatamente como foram as perguntas, como foram formuladas. A gente tem as respostas e a gente não tem todas também. As cartas aos Coríntios, por exemplo, a gente tem duas, 1ª e 2ª aos Coríntios. Mas por meio dessas duas a gente sabe que houveram mais outras duas, né? Então
Em alguns momentos, essas duas cartas que nós temos mencionam cartas anteriores. Então, essas duas que nós temos provavelmente são a terceira e a quarta. Existiu uma primeira e existiu uma... Não, são a segunda e a quarta. Existiu uma primeira e existiu uma terceira também, né? Que foram enviadas por Paulo e que são citadas nessas duas que nós temos. É óbvio que deve ter havido muito mais cartas de muito mais autores variados, mas que a gente não tem acesso. A gente não tem esses documentos. Os documentos que nós temos são esses daqui. Foram descobertos alguns outros que nós não consideramos que eles sejam necessariamente documentos inspirados por Deus, mas que são úteis para a gente entender a história da igreja também. Então, quando falando de alguma carta pseudoepígrafa, né, que é como se chama aquela carta que, na verdade, não foi escrita por aquele autor que está dizendo que é, porque provavelmente a datação dela é posterior ou algo desse tipo, né? Mas ela é interessante para a gente entender como é que eles se comunicavam, como era a troca de mensagens, a troca de instrução, como era a interpretação que eles faziam dos textos bíblicos e por aí vai. Bom, então as cartas servem para instruir e elas podem ser divididas em alguns tipos de carta. Por exemplo, a primeira carta que a gente vai encontrar são cartas pessoais, certo? O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve a indivíduos. Os mais conhecidos são Filemão, né, que era um senhor de escravos, então Paulo o aconselha como ele deveria receber o seu escravo foragido, que Paulo diz: receba-o como a um irmão. Lembre-se que você tem dívida comigo e receba como se estivesse recebendo a mim. Essa é a instrução que Paulo dá a Filemão. Também tem duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, que era o seu discípulo mais próximo, né? Provavelmente era redator da maioria das outras cartas. E também tem a carta de Tito, né? Que é a carta também a uma pessoa, carta de Paulo a Tito, certo? Aí a gente tem as cartas que são coletivas, né? Cartas que são dirigidas a uma comunidade. Por exemplo, eu mencionei aqui carta aos Coríntios, né? Que foram duas que a gente tem e que na verdade existem quatro, né? Existiram quatro. A carta aos Romanos, por exemplo. A carta aos Coríntios, a primeira Coríntios, por exemplo, fala muito sobre as divisões que estavam acontecendo, sobre imoralidade, sobre a questão de qual deveria ser o dom que eles deveriam procurar, que o apóstolo Paulo orienta que eles deveriam buscar acima de qualquer dom o amor, porque o amor é o dom supremo, o amor é o dom mais importante. Em outra carta, por exemplo, a de Gálatas, ele vai falar sobre a questão do legalismo, né? E vai criticar o legalismo, né, no meio dos Gálatas. E a carta aos Romanos é até hoje a carta mais lida com profundidade teológica, né? A carta aos Romanos ela é muito profunda na exposição da doutrina, na questão da salvação. Então ela é um prato cheio para quem gosta de teologia mais robusta. A carta aos Romanos. Então são cartas dirigidas, é o que a gente chama de igrejas. As igrejas não eram um prédio, não tinham um sacerdote, não tinham nada disso. As igrejas eram grupos de pessoas que tinham amizade, proximidade, como nós somos aqui. E aí, para esse grupo de pessoas era redigida uma carta. E existem as cartas universais. Cartas universais são aquelas que não têm um destinatário definido, né? São cartas escritas para quem quiser ler. Cartas abertas, né? Hoje a gente costuma usar esse termo, né? Escreveu uma carta aberta e publicou num jornal, por exemplo. Então essa carta aberta tem a intenção de mostrar o que eu penso sobre determinado assunto para quem quiser, tiver interesse de saber, né? Essas cartas abertas são... Hoje a gente tem muitas cartas abertas, né, nas redes sociais. Muitas vezes essas cartas são redigidas, sei lá, num X, no Twitter. Outras vezes elas são imagens, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, que são, de certa forma, também cartas, né? São relatos de como a gente procede. Vídeos que se publicam no YouTube, né, são cartas abertas, assim como eram essas cartas universais aqui, que a gente vai encontrar, e as mais famosas, né, as mais importantes são as cartas de Pedro, né, que são duas, e as cartas de João, que são três, né? Então, elas não são endereçadas a uma igreja específica, não são endereçadas a um indivíduo específico,
mas elas podiam ser espalhadas por todas as igrejas. Eles escreviam e falavam, faz cópia e sai distribuindo por aí, para que todo mundo da igreja, de todo lugar, conheça o que a gente está instruindo nessas cartas. Então veja, as cartas naquele momento eram uma forma de você multiplicar a informação. Era uma forma de você espalhar uma notícia, espalhar uma informação. Mesmo essas cartas ditas coletivas, né, que eram para igrejas específicas de uma localidade, o que a gente sabe historicamente é que elas eram copiadas e enviadas para as outras igrejas, para as outras cidades também, para que eles também recebessem aquela instrução. Não é à toa que elas chegaram na gente, né? A gente lê todas essas cartas aqui que não foram escritas para a gente. A carta aos romanos foi escrita para os romanos. A não ser que você seja um romano do primeiro século, ela não foi escrita para você. Ela foi escrita para eles. Aí quando nós lemos, nós entendemos aquele contexto e aplicamos para a nossa realidade, trazendo ensino para a gente a partir daquelas cartas que foram escritas por outras pessoas para outras pessoas, certo? Bom, as cartas mostram que a igreja daquele período, logo depois da crucificação de Jesus, não eram perfeitas. As igrejas eram cheias de problemas. As cartas dão instrução e fazem críticas a diversos assuntos. Por exemplo, um cidadão que virou amante da madrasta, né? Coisas desse tipo, né? Aconteciam naquela igreja ali. Paulo fala sobre duas amigas, duas irmãs, Evódia e Sintique, que viviam em disputa. E ele fala, rogo às duas que elas sintam o mesmo no Senhor. Ou seja, que elas se unam novamente. Porque elas foram muito úteis no passado. Então olha só que interessante. A gente talvez romantize um pouco, como nessa música que nós cantamos aqui do Guilherme Kerr, né? Que mostra um lado muito positivo dessa igreja iniciante. Mas também haviam problemas muito graves nessa igreja iniciante, que precisavam ser corrigidos e eles eram corrigidos a partir dessas cartas escritas com instruções. Bom, a Bíblia, ela não é só uma coleção de livros. Ela é uma coleção de livros, mas ela é mais do que uma coleção de livros, né? Ela é uma biblioteca, né? E é por isso que eu dei o nome para essa série de Explorando a Biblioteca Sagrada. A Bíblia é uma biblioteca. E Bíblia quer dizer biblioteca, né? Ela foi unificada em torno de um tema, de um propósito. Contar uma única história, que a gente chama de meta-história, meta-narrativa. É a narrativa que perpassa todo o texto bíblico, de Gênesis até o Apocalipse. Tudo isso existe com um mesmo fio condutor. Não significa que essas histórias vão ser exatamente tratar nos mesmos termos, ter uma teologia idêntica, não. Porque ela preserva exatamente as realidades distintas, os contextos de cada um dos autores, o estilo linguístico de cada um dos autores, como a gente viu aqui, né? A forma de falar, a forma de pensar de cada um desses autores. Mas há um fio condutor ao longo de toda essa história, que a gente vai entender, a gente já falou disso em algum outro momento, que é Jesus. Jesus é a nossa chave para entender toda a Bíblia. Se você vai ler um texto lá do Êxodo, e você não conseguir aplicar Jesus àquele contexto, entenda, não é que aquele texto não é palavra revelada de Deus, ele é. Mas talvez o que você acha que ele está tentando ensinar não é exatamente o que ele está tentando ensinar. Porque não dá para a gente imaginar que Deus entra em contradição. Se por um lado Deus não entra em contradição, por outro lado, Jesus é a exata expressão do Pai. Então, se Jesus é quem manifesta exatamente o que Deus pensa sobre as coisas, é a partir de Jesus que eu olho para todo o resto. É através de uma lente de Jesus que eu observo toda a história da Escritura. E tudo aquilo que não combina com Jesus, eu entendo que foi deixado como uma crítica e não como uma orientação. Porque Jesus é a nossa régua. Jesus é a exata expressão do Pai. Ou, como diria John Stott,
é a chave hermenêutica para interpretar toda a Escritura. A Bíblia toda é uma única meta-narrativa, uma única meta-história. E do que ela fala? Da relação do homem com Deus, através da pessoa de Jesus. Jesus passa a ser aquele que a Bíblia chama de o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é a conexão, é o elo que liga o ser humano material à sua transcendência, à sua espiritualidade. É assim que Deus se revela e é assim que Deus trabalha a sua relação com o ser humano. Na nossa jornada aqui pela Bíblia, nós entendemos o papel de cada um dos gêneros literários que a gente encontra na Escritura nesse processo dessa conexão. A gente viu, por exemplo, que a narrativa, certo, que aparece nos textos do Antigo Testamento, dá a fundamentação para a gente entender a história dessa relação entre o homem e Deus. E por vieses diferentes, né? Às vezes um autor vai elogiar uma atitude e o outro autor vai criticar essa mesma atitude. Fala, puxa, então naquele tempo tinha gente que criticava e tinha gente que elogiava. É para isso que eu preciso de dois autores tratando do mesmo tema. Não é para dizer Deus acha que isso é bom ou que isso é ruim. Não. Eu sei que esse autor falou, entendeu que isso era bom. Esse outro autor bíblico entendeu que isso era ruim. Para que isso serve? Para eu entender o que aconteceu naquele contexto. E que haviam pessoas que pensavam diferente. Existe também a poesia, né? A poesia nos dá uma linguagem da alma. Como se sentiam essas pessoas? Qual era o sentimento que estava dentro delas quando eles foram para o exílio? Né? Nós usamos esse exemplo do exílio babilônico. Como estava o coração do povo quando foram exilados? Qual era o sentimento? Por outro lado, como era o sentimento deles quando eles voltaram para a Terra Prometida? Né? O texto vai dizer depois do exílio, por exemplo, o salmista vai escrever que quando o Senhor restaurou a nossa sorte em Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de gratidão, os nossos lábios de louvor, e diziam por aí entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por eles, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. É a expressão de dentro para fora, é o coração transbordando para fora do ser em palavras de poesia. É para isso que serve a poesia. Os salmos não são material para nós fazermos teologia. Os salmos são material para nós entendermos o coração daqueles seres humanos que estavam passando por aquelas situações. Seja um sentimento triste, seja um sentimento alegre como esse que eu narrei agora. Depois a gente tem os textos de sabedoria, né? Provérbios, Eclesiastes. E também, ali na frente, a gente mencionou a carta, a epístola de Tiago, né? Que é uma epístola universal. Eles são a bússola da vida. Esses autores de sabedoria, eles vão nos instruir, dar bons conselhos. Não significa que o que está escrito ali é uma verdade cabal, universal. Se eu fizer assim, vai acontecer assado. Não. Não é uma promessa. É um conselho. Conselho de alguém que já viveu mais. É isso. Basicamente, os textos de sabedoria são uma espécie de oráculo para a vida. Algo que nos ajuda a não ter que passar por uma situação ruim para entendermos o que pode acontecer com quem passa por aquela situação ruim. Basicamente, essa é a ideia, né, dos textos de sabedoria. Na reunião passada, o que nós vimos foi a linguagem, né, o estilo evangelho, que mais do que uma biografia de Jesus, ele é uma afirmação teológica. Os evangelhos atestam, são um documento de que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o propósito dos evangelhos e cada um deles vai ter uma abordagem diferente sobre esse tema, né? Nós vimos isso na semana passada, se você não viu, dá para assistir o vídeo lá e entender qual é o papel de cada um desses evangelistas, qual é o tipo de linguagem que ele usa e onde ele quer chegar com essa linguagem. Qual é o propósito de nós termos 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João.
cada um deles vai ter uma ênfase e uma abordagem. E agora a gente viu atos e cartas que mostram pra gente que essa história não acaba na ressurreição. Mostram pra gente que essa história continua. E o mais importante vem agora. Se você entendeu tudo isso, entendeu essas muitas linguagens, você deve ter refletido que essa história não parou. A história das Escrituras, ela não encerra, ela não acaba. Tem até um grupo, né, uma missão chamada Atos 29, né, porque o livro de Atos vai até o capítulo 28 e eles se intitulam Atos 29, ou seja, nós somos a continuidade daquilo que estava relatado ali. Atos narra até um momento histórico, mas a igreja não acabou depois daquela narração, depois do capítulo 28 de Atos. Pelo contrário, ela segue viva por milênios depois daquele momento. E vai durar mais muito tempo. Vai por mim. Acredite, a igreja segue triunfante, viva, apesar de tudo. Da mesma forma que haviam muitos erros, muita perseguição, muito pecado na igreja naquele momento, que é advertido no livro nas cartas de Paulo, por exemplo, a igreja segue feita de pessoas imperfeitas, né? E ela segue sendo corrigida, da mesma forma que era ali atrás. Nós não devemos passar pano para a igreja. Nós devemos nos posicionar e gerar transformação. A começar da gente, né? Nós precisamos nos transformar, né? Jesus vai instruir que nós devemos tirar primeiro a trave do próprio olho, para daí sim ajudar o irmão que tem um cisco no olho dele, né? Então eu creio que essa postura deve nos acompanhar como igreja nos dias de hoje, entendendo que aquilo não acabou e que essa história segue aberta. E ela está aberta para a eternidade. As nossas vidas, a nossa comunidade, a nossa posteridade, as gerações seguintes, são novos capítulos e novos capítulos dessa grande narrativa. Nós não estamos acompanhando um livro daquilo que aconteceu, simplesmente, e que não existe mais. Não é um livro de histórias caducas, né? Como Paulo vai escrever a Timóteo. Não se detenha em histórias de velhas caducas. Não é. A Bíblia não é um livro de histórias de velhas caducas. A Bíblia é um livro que narra uma fase, um período importante, né, da relação do homem com Deus e do qual nós somos a continuidade. Nós não somos só o povo que se inspira na Bíblia. Nós somos o povo que carrega essa história, esse legado adiante, para nós sermos a continuidade da Bíblia. Sabe por que alguém já disse? Talvez o seu testemunho, a sua vida, a forma como você lida com as coisas, seja a única Bíblia que alguém vai poder ler. Alguém que nunca vai abrir o livro, mas ela vai te ver. E aí ela vai poder interpretar a partir da sua vida quem é Jesus, qual é o plano de Deus, por que é que eu preciso me reconciliar com Deus, como é que eu posso ter uma vida transcendente, espiritual, saudável e coisas desse tipo. Então se tem algo que a gente precisa carregar, né, de toda essa série, é que a Bíblia não acabou, né? Nós somos esse livro. Paulo chega a escrever algo assim, ele diz que nós somos cartas vivas. Perdão, é Paulo, acho que é Pedro. Nós somos cartas vivas, né? Escritas não em tábuas de pedra, mas em coração de carne. Nós somos cartas. A nossa vida é a expressão de tudo isso que a gente leu até aqui. Então, existe, primeiro, um consolo em saber que nós não estamos inspirados em histórias mortas. E segundo, um grande desafio de saber que nós somos portadores dessa mensagem. Uma mensagem que não está só na letra, não está só no livro, mas está viva em cada um de nós. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.
E vou deixar a nossa pergunta, que nós vamos discutir no final, mas antes de discuti-la, a gente vai partilhar a ceia, tá bom? A pergunta que nós vamos discutir é a seguinte, e reflita um pouco sobre isso para que a gente consiga trocar em seguida, tá bom? A história é: qual é a história que Deus está escrevendo através da sua vida? Qual é a história? Como é essa continuação da Bíblia que Deus está escrevendo através de você? É uma história de tribulação, de luta? É uma história de revelação? É uma história de poesia? É uma história de suspense? É uma história de vitória? É uma história de comédia? Que tipo de história Deus está escrevendo através da sua existência, para que aqueles que te cercam possam ler e conhecer a Deus através dela? Enquanto você pensa aí, a gente vai partir para a ceia e daí, como você já sabe, se alguém já estiver falando, você levanta a mão e aguarda. Se ninguém estiver falando, pode abrir seu microfone e fazer a sua contribuição. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui: gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau. É proibido